Primeiro eu li O Pessegueiro, da Sarah Addison Ellen, que tem aquela linguagem poética que a gente que já conhece a autora, né, de outros livros, como eu havia lido Encantos no Jardim. Dá para reconhecer e se agradar dessa linguagem, só que eu achei que nos capítulos finais ela estava com pressa de terminar a história, porque aí ela começou a escrever de uma forma assim, menos poética, com uma certa pressa, me pareceu, e aí eu acho que inclusive o desenho dos personagens, de alguns personagens, acabou não ficando bem elaborado, porque tem dois casais aqui, né, os dois casais principais da história, tem mistérios no passado das duas famílias, né, das quais fazem parte alguns dos personagens que montam esses dois casais. E aí eu fiquei gostando só dos personagens que eram na adolescência, né, no passado deles, eram aqueles adolescentes desajustados, né? Os seus partners, né? Os seus companheiros, eu já não gostei tanto. Eu achei figuras assim mal esboçadas, ficaram no raso, né? Em termos de criação de personagem mesmo. Mas eu fiquei achando que tinha alguma coisa a ver com isso. Parece que ou ela perdeu o interesse pela história, ou ela tinha que entregar logo o livro, e aí a parte final eu achei que ficou prejudicada. Termina de uma forma legal, mas eu acho que não fica tão marcante como quando a gente lê o Encantos do Jardim, que ela começa de uma forma poética, desenvolve a história de uma forma poética e termina de uma forma poética. E aqui a parte final, eu senti falta da maneira como ela começa. Dei 3 estrelas para ele no Scooby. Depois eu li essa nova edição de O Peso de Glória, que eu havia lido antes, numa tradução antiga brasileira, com 4 artigos, até um artigo muito curtinho, e esse aqui contém 9. Essa edição que saiu pela editora Vida. E, claro, né, C.S. Lewis é sempre muito bom e eu gostei. Eu nem me lembro de ter gostado tanto da outra edição, mas eu gostei muito dessa. Eu achei até parte, né, da teologia de um leigo como Lewis, mais uma teologia bem fundamentada mesmo, apesar dele não ser formado como teólogo, como não era, mas eu achei boa parte do que ele coloca de teologia prática, eu achei saudavelmente perturbador, porque eu acho que o cristão ele tem que ter um pouco de levar umas sacudidas de vez em quando, e o Lewis faz isso assim com muito apuro, com a palavra certa, com a colocação certa, não de uma forma gratuita, mas desenvolvendo aquele raciocínio dele, né? E leva a gente como cristão a ficar assim com dúvidas sobre nós mesmos, né? Tira a gente da nossa zona de conforto, isso é sempre bom. Depois eu li esse da Nancy Pica, Dias de Chuva e Tempestade, que eu estava muito interessada e comecei, e ele começa até muito bem. Ele começa com toques de qual livro, a gente lembra muito começando, quando ela começa a contar, né? E fazendo referências àquilo que vai acontecer mais tarde, a Sangue Frio, do Capore. Mas ela se perdeu. Infelizmente ela se perdeu. Foi um dos livros que mais me aborreceu ler nesse mês. Foi um livro que eu botei na pilha de descarte, porque ela começou com uma boa proposta. Eu me lembrei muito do A Sangue Frio, logo no início, daquelas frases que ela vai colocando assim, que anunciam, né, a tragédia que vai acontecer. Mas depois ela se perdeu completamente. A parte final parece assim que alguém botou a mão e resumiu o que tinha que acontecer, porque aí ela perdeu todo aquele desenho que ela vinha fazendo de alguns personagens que são mostrados à sombra, né? Que ela não revela muito, mas aí deixa a gente curiosa sobre certas figuras. E aí, no final, parece que algumas cenas-chave que teria que ter, né? Para fechar bem, como ela havia começado, com todo cuidado, com diálogos cuidados, com uma preparação de cenas cuidada, mas no final parece assim que alguém pôs a mão, ou ela mesma, e aí botou só a sinopse do que ela ia escrever no final. Ficou muito ruim a parte final. Coisas que a gente pensa que ela vai botar em cena mesmo, os personagens conversando, você só tem aquelas frases assim, resumindo que houve aquelas conversas, que houve aquele entendimento, que houve aquele esclarecimento. Outras coisas ficaram soltas. Não gostei. Foi muito decepcionante esse. Esse eu botei na pilha de descarte. Aí, para me confortar, eu peguei esse.
do Stephen Zweig, contos, que é maravilhoso. Eu já havia lido o primeiro, Cartas de uma Desconhecida. Essa é uma edição portuguesa. Mas eu quero destacar a segunda novela, são 4 novelinhas. Carta de uma Desconhecida, que é muito boa, mas eu já havia lido. Amok, Uma Noite Fantástica e O Terrível Segredo. Mas o Amok eu estava lendo e eu tinha que parar de vez em quando e dar uma respirada, porque ele é narrado assim, né? O personagem contando para outro a bordo de um navio aquilo que aconteceu com ele antes dele embarcar no navio, e aquela história passa assim aquela tensão do personagem, né? Aquela aflição psicológica, aquele estado alterado, né, emocional do personagem que está narrando, e você vai se envolvendo naquilo, você vai sentindo o coração chegar na boca, e aí eu tinha que parar de vez em quando, parar a leitura, andar um pouquinho e depois retomar, mas isso é muito bom, prova como é que o Zweig consegue envolver a gente com aquele tumulto interior do personagem dele, maravilhoso, maravilhoso, muito bom mesmo, isso aqui foi uma compensação. Especialmente essa novela que eu quero destacar. As outras também são boas. O Terrível Segredo e Uma Noite Fantástica. Mas o Amok merece um voto especial. Depois eu li esse aqui, que já tá... Tem até o vídeo já. Que também foi uma das grandes alegrias do mês. A Fragata Surprise, do Patrick O'Brian. Eu nem vou falar, já tem o vídeo. Depois li esse, Bel Canto, da Anne Patchett, que é uma autora contemporânea americana. Eu li na orelha que ela é dona de uma livraria, já escreveu outros livros também. E a ideia é até boa. E começa bem tudo. Eu só acho que depois tem um longo trecho do livro que fica se arrastando, umas 100 páginas mais ou menos, ele tem quase 300, umas 100 páginas mais ou menos que você fica assim, poxa, não está na hora dela acabar isso? Não está na hora dela dar um fecho aí? Essa situação está se prolongando, aí você perde o interesse. Eu passei umas 80 a 100 páginas arrastando, depois ela recupera de novo o interesse, mas eu dei 3 estrelas para ele no Scooby por isso, por causa dessas 80 a 100 páginas que você tem que fazer um esforço para continuar a ler, e aí ela consegue de novo cativar o interesse, pelo menos conseguiu, né, me pegar outra vez, me botar interessada, mas eu atravessei umas 80, 90, 100 páginas e arrastando. É uma ideia boa, tem personagens muito interessantes e tem muitos momentos que eu fiquei procurando até no YouTube, tudo, na internet, as músicas, né? Daí o título Bel Canto, que uma das personagens principais é uma cantora lírica. Eu fiquei procurando as músicas que são mencionadas aqui e algumas são músicas que têm importância para aquela cena, para aquele momento, né? Para o sentimento daquele personagem. Muito legal, essa parte é muito boa, gostei muito desse fundo cultural, gostei de algumas observações que ela faz e gostei do final, que é um final assim ambíguo, né? Ela faz o personagem dizer certas coisas, um dos personagens dizer certas coisas, que aí você fica se perguntando, será que é isso mesmo? Será que ele não está enganando ele próprio? Ou seja, é um texto assim até inteligente, só que tem lá pelo meio mesmo, depois da página 120, por aí, você fica com a impressão que ela já podia terminar, que ela está prolongando, você perde o interesse, tem que fazer um esforço para continuar, e aí leva mais umas 100 páginas mais ou menos para ela recuperar, reconquistar o leitor. Esse é um problema sério. É um bom livro, mas tem esse problema. Depois eu li esse, que eu até já mencionei, que eu estava lendo, do Bioy Casares, Histórias Fantásticas, e eu confesso que eu não achei assim essas coisas, não. Eu gostei do primeiro conto, Em Memória de Paulina, até marquei aqui na página de rosto, Em Memória de Paulina, botei uma cruzinha do lado, que eu gostei bastante. Gostei do segundo, A Trama Celeste, e gostei do último, A Passageira de Primeira Classe. Mas, de um modo geral, eu achei que em alguns contos o Bioy Casares ele se estende também, sem necessidade, e eu acho que ele não consegue, em muitos contos, não conseguiu me conquistar para aquele fantástico dele. E em alguns, que tem contos até brincando com a ideia de ETs, né? De alienígenas, que ele não conseguiu suspender a minha incredulidade. Se você está escrevendo literatura fantástica, é fantástico, mas você tem que fazer com que o leitor tenha uma suspensão de incredulidade. Ele tem que acreditar naquele fantástico que você, escritor, está criando. E isso não aconteceu em alguns contos do Bioy Casares aqui. Isso é um
na minha opinião, um defeito no gênero, né? E aí eu também dei 3 estrelas assim e um pouco em consideração. Mas eu não achei tudo que deveria ter achado, eu esperava mais. Para o nome, né? A fama do Casares e tudo. E aí eu li esse aqui, dos meus estudos teológicos, Cristo e Cultura, uma releitura do D.A. Carson, que ele faz uma releitura de uma obra famosa que existe em português, mas está fora de catálogo, do Niebuhr, Cristo e Cultura, né? Em que o Niebuhr esboça 5 posições possíveis para o cristão se colocar diante da cultura. E daí esse nome, que é o nome original da obra do Niebuhr, e que o Carson está aqui fazendo uma releitura. E é interessante, o Carson é um bom escritor, ele é fundamentado, ele não está escrevendo uma coisa assim, simplesmente, eu sou contra por isso, por isso. Ele faz uma análise inicial, um resumo das ideias do Niebuhr, das principais posturas, né? E aí, ele faz a crítica, né? Por que ele discorda, mas ele se detém. Esse livro tem pouco mais de 200 páginas e cerca de 100, 120 mais ou menos, ele se detém nessa questão de Cristo e cultura, na questão de igreja e Estado, ou o cristão e o Estado. E ele praticamente não toca na questão da relação do cristão com a arte. A arte também faz parte da cultura. Ele até coloca, quando ele faz as definições de cultura aqui, ele coloca que a arte também faz parte. Mas ele não entra nessa questão da relação do cristão e da igreja com a arte. E isso aí ficou decepcionante para mim, porque é um grande interesse meu. Eu esperava isso, por isso que eu dei 3. Ele não é mal escrito, ele é bem escrito, ele é bem fundamentado, mas ele não me deu aquilo que eu estava esperando com esse título, né? Que é essa questão, a relação do cristão com a cultura. E os livros que eu reli foram o Retrato de Dorian Gray, que também tem vídeo, que já está encapadinho aqui, por isso que eu não estou mostrando a capa. Reli O Cão dos Baskervilles, que também já tem o vídeo. E reli O Apanhador no Campo de Centeio. Reli também esses 2 voluminhos aqui, que também estão encapados, da minha coleção do Sherlock Holmes, O Legado Mecânico e Um Escândalo na Boêmia, que são 2 voluminhos, em 2 voluminhos que na verdade é As Aventuras de Sherlock Holmes no original, também no Conan Doyle. Então eu reli 4 livros e li 8. Não consegui reler o Lobo da Steppe, do Herman Hesse, vai ficar para uma outra ocasião.